Meu nome é Aline Campbell, eu sou escritora e artista plástica. Bom, arte é o que eu amo fazer e faço desde sempre, apesar de eu nunca ter assumido essa profissão. Quando eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 31, eu comecei a abrir as portas da minha casa para hospedar de forma gratuita viajantes do mundo inteiro. Foi nesse momento que toda a história do Portas Abertas começou. Eu vou resumir, mas se você tiver interesse nas histórias dessa fase da minha vida, eu tenho um livro chamado Portas Abertas. Foi uma publicação independente, paga através de uma campanha de financiamento coletivo online, onde foram impressos 1000 exemplares que já estão esgotados. Inclusive, se você, por acaso, tem esse livro aí, coloca pra rolo, tá? Porque livro é pra circular, livro é feito pra ser lido. De qualquer maneira, ele tá disponível para download gratuito, o link tá na descrição. É um relato, um diário de viagem. Isso foi uma proposta onde eu quis experienciar uma vivência livre de ter comigo capital. Eu viajei completamente sem dinheiro e sem cartões de crédito, não fiz dinheiro durante a viagem e não aceitei dinheiro quando me ofereciam. Basicamente, eu não toquei em dinheiro. A minha intenção ali foi evidenciar a bondade da essência do ser humano e mostrar, através de vivências concretas, que o mundo não é tão ruim assim, que existe muita gente boa e disposta em ajudar verdadeiramente e essencialmente, livre desse consumo desenfreado, compulsivo e extremamente nocivo, na minha opinião, que nos cerca dia após dia. Mas enfim, quem quiser saber mais detalhes é só ler o livro. Quando eu voltei para o Brasil, essa viagem aconteceu na Europa, e antes que porventura venha aquele pensamento de que, claro, na Europa é fácil viajar de carona. Eu já viajei de carona no Brasil também, sozinha, com um amigo, com uma amiga, com um cachorro. Muita gente ficou curiosa sobre essa história do sem dinheiro. Eu fui convidada para diversas entrevistas, inclusive na TV aberta. Muita gente não entendeu o que eu fiz e justamente por confrontar todas as certezas de algumas pessoas sobre viajar é caro, comprovação de renda na imigração, aquilo incomodou e gerou uma confusão que eu não soube lidar na época. Virei piada no Twitter, viralizou em forma de humor a verdade de que eu me prostituí para ter conseguido o que eu consegui. Sério, viralizou. Eu não tô falando de comentários anônimos, mas de perfis reais, com nome, sobrenome, fotos, redes de amigos. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro. Então começaram meus questionamentos, mais uma vertente, sobre o que é piada? Quem ri? Fábio Porchat me convidou para uma entrevista num canal dele no YouTube sobre viagens, que estava começando. E no final desse programa que eu participei, quando eu não estava mais na sala, os entrevistadores fizeram piadinhas sobre essa ideia de que mulher sempre consegue as coisas através de trocas sexuais. Quem riu? Eu ainda tentei levar o caso adiante, fui em delegacias, até que um delegado chegou pra mim e falou: "Deixa isso pra lá, menina. É o Fábio Porchat e você nem advogado tem." Eu escrevi e-mails para a produção do programa, mas eles só se justificavam dizendo que foi piada. Piada. Fábio Porchat afirmou com todas as letras, e o episódio ainda tá online, que eu chupei um pau para conseguir as caronas. O engraçado mesmo foi quando a mesma piada, partiu de mim, ela virou ofensa. Valendo ressaltar que ele fez uma afirmação e eu fiz uma pergunta. A resposta? Um leve tom de ameaça por e-mail. Eu fiquei muito mal e por essas questões também, por essa repercussão negativa, eu achei melhor me afastar das mídias sociais. No final de 2015 eu vim morar em Búzios, comecei a trabalhar com hospedagem. Na verdade eu já trabalhava com isso no Rio. Justamente a partir daquela fase que eu recebia gente em casa de graça, uma vez eu recebi um alemão que me apresentou o Airbnb. E isso foi numa época que aqui no Brasil ninguém hospedava em casa. Então eu acabei me tornando uma das primeiras anfitriãs do Airbnb no Brasil. Em Búzios, aluguei uma casa com vários quartos e fiz dela uma guest house. Eu morava e trabalhava ali e dessa forma eu podia pagar os gastos e ter uma renda. O negócio deu certo porque eu já tinha bastante experiência com isso de hospedar gente e eu realmente gostava de fazer o que eu fazia.
Depois de um tempo, me mudei para uma casa ainda maior, de 7 quartos, perto da praia, até que aquilo foi me consumindo de tal maneira que eu me dei conta de que não era mais o que eu queria. A partir dessa percepção, comecei a me movimentar para sair. Só conseguindo sair mesmo, sair de fato, com a pandemia, quando Búzios e o mundo fechou as portas. Eu fechei as portas, mas o olhar... Gente, eu tô resumindo bastante a história, viu? Agora em março eu tive a ideia, a vontade incontrolável de ter uma casa móvel, morar na estrada, construir um motorhome. Pesquisei muito de muita coisa, tudo que você possa imaginar e não imagina, eu imaginei e corri atrás. Aprendi toda a teoria de construir um motorhome artesanal. E também fechei a ideia do tipo de veículo que eu precisaria dentro do projeto que eu tenho em mente, que eu não vou contar qual é, mas só digo que é uma coisa muito doida, muito inusitada e muito específica para mim. Eu precisaria de uma van de teto alto. Kombi não serve porque não tem o tamanho que eu preciso. O menor orçamento para se comprar um carro desses, usado, mas que esteja numa condição boa para se construir uma casa ali, é de 25 a 30 mil reais. Ao longo desses 5 anos trabalhando com hospedagem em Búzios, sem ter a pretensão do motorhome, mas pensando na possibilidade de haver algo para investir em prol de um desejo, de um sonho, enfim, eu consegui juntar metade dessa grana. Veio a pandemia, a ideia do motorhome já aflorada, só que agora estou sem a renda do turismo. E foi assim que eu precisei procurar uma casa mais barata para morar, mais afastada do centro, decidida e forçada a, enfim, assumir a arte como profissão. Eu comecei a voltar meus esforços nos meus projetos pessoais, que inclui também a publicação do meu segundo livro, que é o diário de uma viagem que eu fiz à Alemanha, Eslovênia e Croácia, em agosto do ano passado, 2019. Nesse meio tempo, do nada, Saga apresentou uma coisa estranha nas patas. Primeiro foi a pata da frente, depois as patas de trás. Ele não conseguia se levantar ou levantava com muita dificuldade. Isso de um dia para o outro. Obviamente eu fiquei preocupada e procurei o veterinário. O veterinário me disse que não tinha relação com a filária, o verme do coração, ao qual Saga está em tratamento, vai fazer 2 anos. Fui direcionada a um ortopedista, fizemos um monte de exames, um deles sendo em uma cidade a 40 quilômetros daqui, sendo que eu não tenho carro, e foi constatada 2 hérnias, ou sei lá o que, na região da cauda equina, né, a parte posterior da coluna. O ortopedista disse que é caso cirúrgico. Eu sempre me preocupei com a saúde do meu cachorro, obviamente. Saga pra mim é mais do que somente um cachorro. Eu falo isso no sentido de que ele é minha companhia real. A gente fica junto 24 horas e foi assim nos últimos 6 anos da minha vida. A gente tem uma conexão muito forte. Todas as consultas veterinárias, exames, táxi, a gente não mora perto da clínica. Tudo isso tá custando dinheiro pra caramba. Que bom que eu tenho, né? É o meu pensamento. Eu não sou rica, mas sim, eu tenho uma situação financeira relativamente confortável. Esse dinheiro que eu tô gastando agora com o meu cachorro, e não é pouca coisa não, viu? Tá saindo das minhas economias de 5 anos, que seriam voltadas pro motorhome agora. Mas, bem, isso foi um querido que me trouxe a reflexão. Às vezes a gente se prepara pensando numa coisa, quando na verdade a gente se preparou pra outra. O universo tem dessas. Se eu tô triste? Pra caralho. Por abrir mão do meu projeto de viagem? Pelo Saga. Pela impotência, por estar cansada, por estar em Búzios, uma cidade carregada de valores muito diferentes dos que eu carrego, por ser uma pessoa muito crítica em relação a absolutamente tudo e por não ter absolutamente ninguém perto de mim que pensa como eu, por estar presa aqui com uma carga pesada nas costas, por sentir as dores do meu cachorro pesando nas minhas questões e por não saber qual caminho tomar. Eu sou bem cética sobre médicos, veterinários, a indústria farmacêutica, porque eu sei que é uma indústria, uma grande indústria. E porque eu sei que medicamento não cura. Quando muito, cura sintomas. Entretanto, por causa do Saga, me tornei refém da indústria farmacêutica veterinária. E isso é outra questão que está me pesando muito. Minha ignorância me deixa impotente. E na dúvida, pela vida do meu cachorro, acabo tendo que engolir o que os veterinários dizem. Falando sobre essas doenças que são contraídas por parasitas ou por mosquitos,
Eu sempre protegi o Saga com os melhores medicamentos do mercado, mas mesmo assim ele já contraiu 3 vezes a doença do carrapato e o verme do coração. E agora ele tem essas lesões na coluna. E tem a broncopneumonia também, que veio por causa do verme do coração. Tem um troço nos rins chamado glomero, não sei o que lá, que veio por causa da doença do carrapato, que na verdade está sendo diagnosticado agora. Ele fez uns exames essa semana. Os antibióticos do tratamento da filária precisam ser feitos numa farmácia veterinária de manipulação, porque Saga desenvolveu gastrite por causa dos remédios. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Remédio é uma droga, a pior do mercado. Drogarias, tudo muito caro, muito dinheiro envolvido. E eu tô falando de gastos para ilustrar que o preço é alto porque vidas para farmácia não tem valor. Ou, deixa eu corrigir essa grave acusação aqui, o valor das vidas vem depois do preço. O ortopedista que examinou o Saga, antes mesmo da tomografia, me passou um receituário com 7 medicamentos, total de 21 comprimidos e meio por dia. Pesquisei o preço disso tudo para o primeiro mês, sendo 2 desses medicamentos por tempo indeterminado. Pesquisei no Mercado Livre porque sairia muito mais barato e deu quase R$1.000. R$1.000 de medicamento veterinário para tratar sintomas no primeiro mês. Aliás, aproveitando o gancho, outra questão, mas dentro desse assunto de indústria farmacêutica e abertura do olhar, sugiro o documentário What the Health. Assistam. Não comprei medicamento nenhum e quando saiu o resultado da tomografia, esse mesmo ortopedista então me disse que o caso era cirúrgico, ponto. Esse vídeo é um desabafo. Eu sou uma mulher forte pra caralho. E sim, eu acho válido repetir isso. Já passei por muita coisa, muita luta. Maioria não compartilhada nesse virtual. Mas agora eu tô aqui apresentando um pouquinho de vulnerabilidade. Não, eu não vivo no País das Maravilhas. Apesar de por algum tempo ter somente compartilhado coisas boas aqui no online. E ainda acreditar na bondade do mundo. E acreditar ser mais importante, tanto para nós próprios como para somar num todo, o compartilhamento de boas notícias. Visto que a gente tá saturado de coisa ruim para todo lado. E parece que quanto mais aumenta essa velocidade e abertura de informação, mais nos frustramos com o ser humano, mas a verdade é que não, a gente tá acordando. Tudo isso de ruim aí sempre existiu e era pior antes, por incrível que pareça. A gente tá acordando. Comunicação é essencial, é necessário e por isso eu tô aqui me comunicando para receber outros pontos de vista, para ser ajudada. E eu não tô falando de grana, ter ou não ter dinheiro, e eu já estive dos dois lados, nunca foi uma questão para mim, não é sobre dinheiro. É justamente esse um dos meus maiores levantamentos, não é sobre dinheiro.